Ô, turma, boa tarde. Bom, tá ligado? Ligado? Eu já homenageei o Iron Maiden em aulas anteriores. Então, a camiseta do Iron, já homenageei. Mas essa aula tem um caráter de uma homenagem especial. Esse é o primeiro disco do Iron Maiden. Recentemente, 3 semanas atrás, faleceu o primeiro vocalista do Iron Maiden, primeiro vocalista, digamos, da banda moderna, né? Faleceu o Paul Di'Anno. Então esse é o primeiro disco dele, ele gravou 2 discos com a banda, ele gravou Iron Maiden, que é o primeiro disco da banda, gravou Killers, que era o segundo, e ele faleceu. E a gente tinha que fazer uma homenagem especial ao Paul Di'Anno. É um baita vocalista, um baita vocalista. Ele só não ficou no Iron Maiden porque ele queria curtir a vida. Ele era um vocalista de voz extremamente potente, mas ele queria curtir a vida. E aí o Steve Harris, que é o coração da banda, o fundador do Iron Maiden, ele era muito profissional, ele queria uma banda profissional. E aí o Paul Di'Anno queria curtir a vida, e o Steve Harris queria uma banda profissional. E aí lá pelas tantas eles acabaram cada um seguindo o seu rumo, e aí entrou o Bruce Dickinson como vocalista, ele substituiu o Paul Di'Anno. Paul Di'Anno, cara, descanse em paz, porque fez muita coisa legal, uma baita voz, gostava do Brasil, vinha sempre para o Brasil, ele morava na Inglaterra, mas vinha para o Brasil, ele é filho de brasileiros, o pai dele é brasileiro, mas nasceu na Inglaterra, sempre morou lá, vinha para o Brasil, era corintiano, gostava das coisas aqui, sempre vinha dar show aqui e tal, mas queria curtir a vida e ele não conseguiu acompanhar a mesma velocidade da banda, que eles queriam ser altamente profissionais, né? E na verdade o são. Tanto é que é uma das maiores bandas de rock que a gente tem, né? Um rock super versátil, música muito bonita, música trabalhada, bem feita. Então a nossa homenagem é ao Paul Di'Anno, que indiretamente o grande vocalista, o primeiro vocalista do Iron Maiden. Então a nossa homenagem a ele. Bom, então continuando o nosso assunto, semana passada a gente estava de folga, foi dia consagração ao funcionário público, estávamos de folga. E aí nós falamos na última aula, nós falamos sobre DBO. A gente não conseguiu falar sobre todo o parâmetro DBO. Algumas coisas ficaram restantes, eu vou procurar terminar hoje. Então hoje nós vamos fazer relembrar algumas coisas da análise de DBO, para a gente poder finalizar. E aí nós vamos apresentar o que seriam alternativas ao parâmetro DBO. Então a ideia é a gente falar sobre demanda química de oxigênio e falar sobre o parâmetro carbono orgânico total. Mas vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho, vamos terminar um pouquinho o nosso assunto sobre DBO. Então vamos lá. Parâmetro DBO. Bom, nós falamos bastante coisa na semana, nas nossas 2 últimas aulas, sobre DBO. E aí, falta falar algum detalhe, eu preciso falar sobre um detalhe da análise que muitas vezes passa batido. Não é todo mundo que fala, mas é importante a gente saber o porquê disso. Vamos lá. Para que a gente possa fazer análise de DBO, quais são as características principais da análise de DBO? Ela é uma análise
bioquímica. Então, é o primeiro ponto que é relevante. É uma análise bioquímica. Se ela é uma análise bioquímica, o que eu preciso? Eu preciso de micro-organismos. Bioquímica. Ou seja, eu preciso de micro-organismos. Eu dependo da presença de micro-organismos de tal forma que eu consiga fazer essa análise. Porque essa análise é um consumo de oxigênio. É um consumo de oxigênio utilizado para oxidar matéria orgânica, CO2 mais água. Mas como é uma análise bioquímica, eu preciso de micro-organismos. Bom, outras coisas que são relevantes. Eu preciso de um tempo de incubação. A gente sabe que o nosso tempo padrão é 5 dias. Eu preciso manter uma temperatura fixa. Temperatura fixa. Essa temperatura padronizada é 20 graus Celsius. E eu preciso, dependendo da amostra, muitas vezes de diluições. Por quê? Porque a quantidade de matéria orgânica, ela pode ser elevada e pode me demandar, pode me exercer um consumo alto de oxigênio. Então eu preciso fazer diluições. Lembra como é que eu faço análise? Como é que eu faço análise? Em linhas gerais. É muito simples. Como é que eu faço análise? Eu vou lá, coloco um frasco, pego um frasco, coloco um certo volume de amostra. Eu vou chamar de VA, volume de amostra. Coloco a amostra. Preencho esse frasco com água de diluição. Então vamos lá, o que é esse amarelinho? É água de diluição. E aí a gente viu que esta água de diluição é uma água preparada para que eu possa fazer análise de DBO. Não é uma água qualquer, não é água de torneira. É água desmineralizada, eu coloco nutrientes, coloco uma solução tampão. É uma água preparada de tal forma que eu consigo utilizar para fazer a análise. E eu tenho lá um volume de amostra no frasco de DBO. O frasco de DBO tem mais ou menos um volume em torno de 300 e poucos ml. E aí o que eu faço? Eu meço nesse frasco o OD inicial e meço um OD final, após um período de 5 dias. E aí com o valor do oxigênio dissolvido inicial, o OD final e o volume da amostra, eu consigo calcular a DBO. Quer dizer, essa é a lógica da análise. Essa é a lógica da análise. Só que tem um detalhe que a gente tem que se atentar. Esta é uma análise bioquímica. Eu preciso de micro-organismos. Eu normalmente parto do pressuposto que a minha amostra contenha micro-organismos. O que é o vermelhinho? É a amostra. Então, normalmente, eu parto do pressuposto que a amostra tenha micro-organismos. Normalmente, a gente faz essa análise para, por exemplo, corpos d'água. Tem micro-organismos? Eu coleto água num rio, num lago, num reservatório. Tem micro-organismos? Tem. Eu faço essa análise para efluentes domésticos, esgoto bruto. Tem micro-organismos? Tem. Eu faço essa análise para efluentes tratados. Normalmente o tratamento de esgotos é por via biológica, pode ser aeróbia, pode ser anaeróbia. Tem micro-organismos? Tem. Só que existem certas amostras que pode ser que não tenham micro-organismos em quantidade suficiente para que eu possa empregá-los para quantificar essa matéria orgânica eventualmente presente na amostra mediante um consumo de oxigênio. Não tem. Vamos dar um exemplo. Indústria petroquímica, indústria farmacêutica, indústria minerometalúrgica. Pode ser que em algumas amostras eu não tenha micro-organismos. E aí como é que eu faço? Eu vou precisar inserir micro-organismos nessa análise. Perceberam? Então, muitas vezes, quando vocês forem trabalhar com certas classes de efluentes, vocês forem pedir análises, solicitarem análises, é lógico, vocês são engenheiros ambientais, vocês não são químicos analíticos. Dificilmente vocês vão fazer essa análise, mas vocês vão acompanhar os resultados. Vocês vão muitas vezes acompanhar no laboratório, vocês vão solicitar essas análises. É importante vocês terem cuidado, porque muitas vezes certas amostras não têm micro-organismos. E aí, consequentemente, como é que eu vou fazer uma análise dessa
onde muitas vezes eu vou lá dar um consumo de oxigênio muito pequeno, mas por quê? Porque eu não tenho micro-organismos que deverão ser responsáveis por essa oxidação de matéria orgânica. Não tem. Aí eu dou com os burros na água. Então, muitas vezes, a análise de DBO, eu tenho que fazer com o que a gente chama de semente. Semente. É um nome tradicional no mercado. A gente normalmente escreve dessa forma. Eu quero fazer uma DBO com semente. O que é essa DBO com semente? O que é isso? DBO com semente. O que é isso? Na verdade, é a mesma coisa. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu frasco, vou pegar um frasquinho lá, não tem problema, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o volume de amostra, vou colocar lá. Vou pegar a água de diluição e vou colocar aqui. Vou colocar. O que é isso aqui? H2O diluição. Só que eu preciso inserir aqui dentro micro-organismos. E como é que eu vou inserir micro-organismos aqui dentro? Eu vou inserir na água de diluição. Como é que eu faço isso? A água de diluição, normalmente ela é composta por quê? Bom, eu tenho lá água desmineralizada, H2O desmineralizada, eu tenho nutrientes que eu coloco na água de diluição, eu tenho solução tampão para manter o pH numa faixa adequada. E aí o que acontece? É uma água que eu sei que em condições normais, somente água de diluição, eu sei que a deplexão de oxigênio vai ser muito baixa. Inclusive, um controle analítico que a gente faz, os laboratórios fazem, eles normalmente fazem um controle de qualidade da água de diluição. O que eles fazem? Quando você vai fazer análise de DBO, você utiliza um frasco controle onde você coloca somente a água de diluição. Só água de diluição. E aí você mede o oxigênio dissolvido inicial e mede o oxigênio dissolvido final. E por que é um controle de qualidade? Porque eu tenho que garantir que no final de 5 dias, a deplexão de oxigênio dissolvido nesta água de diluição, ela é menor do que 0,2 miligramas por litro. O Standard Methods recomenda de 0,1 a 0,2, não mais do que 0,2. Eu utilizo isso aqui no cálculo? Não. Isso aqui é apenas um controle de qualidade. Para saber, eu preciso garantir que minha água de diluição seja uma água isenta de eventuais compostos que exerçam demanda pelo oxigênio. Só que esta água de diluição, quando eu faço DBO com semente, o que eu coloco aqui dentro? Eu coloco uma pequena quantidade de micro-organismos, que a gente chama de semente. Normalmente, o que eu faço? É de 1 a 2 ml de esgoto bruto filtrado. Esgoto bruto filtrado por 1 litro de água de diluição, por 1000 ml de H2O de diluição. Ou seja, a minha água de diluição, o que eu vou fazer? Eu preparo a água de diluição. Só que eu vou pegar 1 a 2 ml de esgoto bruto, filtrado, vou pegar um pouquinho e vou colocar na água de diluição. Na hora em que eu faço isso, aqui semente. Por isso que a gente chama de semente. Porque eu sei que esgoto bruto tem micro-organismo. Vou pegar uma pequena quantidade, de 1 a 2 ml, e vou colocar num litro. E aí eu vou garantir que esta água de diluição, ela tenha micro-organismos aqui dentro. Então, muitas vezes, na hora que vocês forem pedir uma análise, muitas vezes tem que pedir para o laboratório, olha, esse efluente pode ser que não contenha micro-organismos, melhor fazer DBO com semente. DBO com semente nada mais é do que você inserir micro-organismos dentro da água de diluição. Só que agora, o que eu vou ter aqui? Eu vou medir do mesmo jeito. Eu vou medir um OD inicial, deixa eu ver a nomenclatura que eu usei.
para não dar confusão. Se não, eu uso uma nomenclatura, depois eu coloco outra. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um oxigênio dissolvido inicial e tenho aqui um oxigênio dissolvido final. É a mesma coisa. Só que agora, como eu inseri uma certa quantidade de matéria orgânica na água de diluição, eu não posso utilizar essa matéria orgânica aqui dentro no cálculo. Eu tenho que descontar, concorda? Eu inseri alguma coisa estranha. Essa alguma coisa estranha é compostos orgânicos que tem nesse 1 ml a 2 ml no esgoto bruto, tem que descontar. Então, quando eu faço análise com DBO com semente, eu preciso ter um outro frasco aonde eu somente coloque a água de diluição, aqui é somente água de diluição, olha o amarelinho, e aí eu vou medir esse oxigênio dissolvido. Inicial eu chamei de isso. Eu chamei de B. B de branco, vai? Controle. E vou medir o oxigênio dissolvido final nesse frasco que eu estou chamando de branco ou controle. É água de diluição com semente. O que acontece? Aqui eu vou ter uma deplexão de oxigênio dissolvido. Eu vou ter uma deplexão, ele vai diminuir. Porque eu tenho uma certa quantidade de matéria orgânica que eu introduzi através desse 1 a 2 ml de esgoto dentro do frasco. Então eu tenho que descontar com base nesse valor, eu tenho que agora descontar aqui. E aí como é que eu calculo esta minha DBO com semente? A minha DBO com semente, ela é calculada através dessa expressão. É o oxigênio dissolvido inicial menos o oxigênio dissolvido final. No meu frasco, eu tenho o volume do frasco dividido pelo volume da amostra. Isso nós já vimos anteriormente, é um balanço de massa. Só que eu tenho que descontar a quantidade de oxigênio que está sendo consumida aqui dentro devido à água de diluição. Para isso, eu calculo o OD inicial do meu branco menos o OD final do branco, que é o meu frasco controle. Vou multiplicar pelo volume do frasco menos o volume da amostra, dividido pelo volume da amostra. Isso, logicamente, vai me dar o valor em miligramas de O2 por litro. Eu não tenho condições de mostrar a demonstração desta fórmula, mas isso aqui é um mero balanço de massa. Já me pediram para fazer isso no YouTube. Eu tenho um vídeo onde eu explico a origem dessa expressão. Nada mais é do que um balanço de massa. É um balanço de massa simples, mas eu mostro a origem dessa expressão. Então, eu depois passo para vocês o link, e aí, com esse link, vocês conseguem assistir a demonstração dessa expressão. Tá joia? Qual que é o ponto relevante? É a gente saber que algumas amostras, não têm micro-organismos, então, como é que eu consigo resolver esse meu problema? Eu insiro micro-organismos na água de diluição. Isso a gente chama de DBO com semente. Não são todas as amostras, são algumas amostras específicas. Então a gente tem que saber que a gente consegue contornar esse problema fazendo o que a gente chama de DBO com semente. Tudo bem, turma? Dúvidas? Vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma continha, vai? Para deixar sem maiores dúvidas. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não. Aqui não. Aqui não. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui, ó. Tem um exercicinho de DBO com semente. Vamos fazer aqui. É muito simples, não tem segredo. Tá? Em teoria, tranquilo? Nenhuma dúvida? Bom, vamos fazer um cálculo de DBO com semente. Vai para mostrar para vocês como é que a gente faz. É muito simples. Não tem maiores segredos, não. A dúvida que eventualmente vocês possam ter é a origem desta expressão.
Mas aí eu vou pedir para vocês assistirem o outro vídeo, onde lá eu demonstro essa expressão direitinho. É muito fácil. Vamos supor que eu tenha a seguinte condição. Eu fiz um ensaio de DBO, e aí eu tenho os seguintes resultados. O meu frasco, mais amostra, mais, lógico, né, água de diluição. Volume de amostra, quanto que eu coloquei no frasco? Coloquei 3 ml. O volume do frasco, ele tem 302 ml. E aí eu medi o meu OD inicial, deu 7,7 miligramas por litro, e o OD no final, após 5 dias, 5,5 miligramas por litro. Só que como eu fiz uma DBO com semente, eu tenho que ter um frasco controle, que é o frasco somente com água de diluição e a semente. Aí eu tenho aqui o meu frasco controle. E esse frasco controle, eu obtive uma OD inicial do branco 7,8 miligramas por litro e o OD final, nesse que a gente estou chamando de branco, de 6,3 miligramas por litro. Oi. Então, como é que eu preparo a água de diluição? Eu preparo a parte. Eu coloco 1 a 2 ml de semente, ou melhor, de esgoto bruto filtrado, em 1.000 litros de água. Então, esse frasco, na verdade, ele tem a semente. Ele está lá. Ele tem a semente. Tá? Bom, o cálculo é muito simples. Vamos fazer a conta aqui. DBO 5, 20. Bom, qual que é o OD inicial no meu frasco que contém a amostra? É 7,7. No final dos 5 dias, quanto que eu tive? 5,5. Qual que é o volume do frasco? 302 ml. Dividido pelo volume da amostra, 3 ml. Eu não vou colocar as unidades porque a gente está presumindo que isso aqui é miligrama por litro, isso aqui é ml, vai cortar. Menos. Agora o meu frasco controle. Quanto que eu tive de OD inicial e final? 7,8 e 6,3. 7,8 menos 6,3. Vezes, qual que é o volume de água de diluição que eu tenho aqui dentro? É 302 ml menos 3 ml. Volume do frasco, 302 menos 3 ml, dividido pelo volume da amostra, 3 ml. Então, quanto que é o valor da DBO 5? A minha DBO 5, 20, se você fizer essa conta, vai ser igual a 72 miligramas de O2 por litro. Pronto, a minha DBO está calculada. Portanto, ponto importante, algumas amostras eu preciso fazer o que a gente chama de DBO com semente. Não é a maioria, é a minoria. Não são todas as amostras, a grande maioria das amostras, a gente garante a presença de micro-organismos na própria amostra. Então, a gente não precisa fazer DBO com semente. Mas, algumas em particular, pode ser que não contenham micro-organismos, então a gente faz a DBO com semente. Joia? Dúvidas? Tranquilo? Joia? Bom, o que nós precisamos falar agora? Um pouco sobre o aspecto cinético da DBO. Esse é um ponto muito relevante, muito importante. E que muitas vezes a gente
faz alguma confusão. Nós paramos. Deixa eu ver. Posso apagar? Dá? Posso? A gente chegou a falar sobre isso, eu apresentei um gráfico, algumas figuras. Eu apresentei na semana retrasada, nas nossas últimas aulas. Eu apresentei lá. Agora vamos dar uma olhada o que é esse negócio direitinho. Vamos falar um pouco sobre esse aspecto cinético. Pode apagar o cálculo? Posso? Deu? Esse é o exemplo que eu deixei no vídeo. Tá? O mais legal do vídeo não é a conta. O mais legal do vídeo é a demonstração dessa fórmula. Nada mais é do que um balanço de massa simples. Mas eu não tenho como mostrar aqui, então eu preferi fazer um vídeo e deixar a parte. Tá? Tudo bem? O que acontece? Posso? Viu? O que acontece? Como é que eu faço a análise de DBO? Vamos voltar a discutir um pouco a mecânica da análise de DBO. Deixa eu tentar falar isso devagarzinho, com calma, para que a gente não pule etapas. Não tem giz aqui, mas vamos colocar aqui. Vamos lá, cinética da DBO. Deixa eu apagar aqui, vai. Agora já foi. Vamos falar um pouco sobre o aspecto cinético da DBO. DBO. Aspectos cinéticos da DBO. Vocês vão ver isso bastante com o professor Rodolfo. Vocês vão precisar disso. Aspectos cinéticos da DBO. Como é que eu faço análise de DBO? Lembra? Eu pego a amostra, coloco no frasco água de diluição e aí eu meço oxigênio dissolvido, não meço? E aí o nosso tempo padrão é 5 dias, certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos admitir que eu faça a análise desse jeito aqui. Não, eu vou fazer a análise. Eu vou fazer. Mas eu vou fazer de um jeito que eu vou pegar minha amostra e vou incubar. No final do primeiro dia, eu vou lá e meço o oxigênio dissolvido inicial e final. O inicial eu tenho, eu vou medir o final, 1 dia. Ou seja, eu tenho o meu frasco, vamos desenhar que não custa a gente desenhar. Eu tenho lá a minha amostra, então eu tenho lá meu volume de amostra, preenchi com água de diluição, H2O, e aí eu medi o oxigênio dissolvido inicial. Aí eu vou no final do primeiro dia, dou 1 dia, meço o oxigênio dissolvido no final do dia, o oxigênio dissolvido no tempo T. Meço 1 dia, meço no dia 2, meço no dia 3, meço no dia 4, meço no dia 5, vou medindo. Ou seja, eu vou calcular a evolução da DBO em função do tempo. Concorda? O que é essa DBO em qualquer tempo? Essa DBO em qualquer tempo nada mais é, deixa eu escrever isso aqui. Essa DBO em qualquer tempo nada mais é do que o oxigênio dissolvido inicial menos o oxigênio dissolvido no tempo T, tudo isso multiplicado pelo volume do frasco, dividido pelo volume da amostra. Ou seja, eu estou medindo a DBO no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Blá, blá. Concorda que vai chegar num tempo infinito? Não vai ter mais matéria orgânica? Lembra que essa matéria orgânica tem nome. Essa DBO tem nome. Ela chama de demanda bioquímica carbonácea. Eu vou ter alguma coisa assim. Não sou muito bom de desenho, mas vou ter alguma coisa assim. Esse patamar a gente chama de DBO última ou DBO carbonácea. Eu vou escrever aqui carbonácea inteira.
para a gente saber. Muitas vezes na literatura a gente vê, ó, qual que é a minha DBO última? Qual que é a minha DBO carbonácea? O que é essa DBO carbonácea? É toda a quantidade de oxigênio que eu preciso para oxidar a matéria orgânica, CO2 mais água, certo? O que eu meço quando a gente faz a análise, eu estou medindo num tempo específico, 5 dias. Isso aqui eu comentei com vocês com bastante ênfase. Analiticamente, quando você manda fazer a análise, o valor que você vai receber, olha, a DBO da minha amostra deu 822 miligramas por litro. A gente já sabe que esse valor de DBO é DBO 5, porque a análise é feita com 5 dias e uma temperatura de incubação de 20 graus Celsius. Mas a gente tem que entender que a minha DBO5, essa quantidade potencial de oxigênio sendo consumida, ou essa quantidade de oxigênio sendo consumida, não é a total. Ela é apenas uma parte. Concorda? É apenas uma parte. Por quê? Porque a quantidade de oxigênio passível de ser consumida por esta amostra é a DBO última, ou carbonácea. Não é a DBO5. Lógico, portanto, a DBO5 ela é menor do que a minha DBO, que a gente chama DBOC, carbonácea. Agora, analiticamente eu faço isso. Eu obtenho essa evolução da DBO. Que DBO que é essa? É uma DBO consumida. Deixa eu ver a nomenclatura que eu usei aqui também, para não cometer equívocos. Depois eu faço uma coisa. Esta DBO que eu estou medindo, esta DBO aqui, a gente chama de DBO, é uma DBO que a gente pode entender como sendo DBO consumida. Eu vou chamar essa DBO consumida de C. DBO consumida. Ela é consumida ao longo do tempo, portanto a DBO consumida é função do tempo. Isso aqui é C, função do tempo. É uma DBO consumida. E ela varia em função do tempo, concordo? Bom, vou fazer agora o análogo. Esta DBO carbonácea ou DBO última, eu posso inverter a minha forma de visualizar e eu posso chamá-la o seguinte. Vamos dizer que a minha DBO5 seja 800 e tantas miligramas por litro. E vamos dizer que a minha DBO última seja 1.200 miligramas por litro. É DBO última, concorda? Isso. No tempo zero, quanto que eu tenho de DBO última? 1.200. Concorda que a DBO última vai cair em função do tempo? O que eu meço é a DBO consumida. Só que o complementar é o que a gente chama de DBO remanescente. É alguma coisa assim. Esse amarelinho eu vou chamar de DBO remanescente. Remanescente. E eu vou chamar essa DBO remanescente de L. E também L é função do tempo. Concorda? Só que o que chama atenção? Lógico. C de T mais L de T tem que ser sempre igual a quem? A minha DBO última. Concorda? Pega um tempo qualquer. 5 dias. Eu tenho uma DBO consumida. Eu tenho uma DBO remanescente. Só que o consumido mais o remanescente sempre tem que ser igual a DBO última. Concorda? Sacaram? Cara de dúvida? Entendeu? 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 Então, qual é a finalidade disso aqui? A finalidade disso é a seguinte. Eu meço C de T, mas eu consigo
A ideia é que eu consiga exprimir a variação da DBO remanescente em função do tempo. Qual é a melhor forma de exprimir taxa? Qual é a melhor forma de exprimir variação? Por meio de uma equação diferencial. É uma derivada. Experimentalmente, é possível mostrar que dl dt pode ser escrito como sendo uma constante, que eu vou chamar de constante K índice D, eu vou chamar essa constante de desoxigenação. Ela é uma equação cinética de primeira ordem em relação à própria DBO remanescente. dl dt é igual a menos Kd vezes L. É uma equação diferencial super simples. Isso é experimental. Experimentalmente se observa que a variação da DBO remanescente em função do tempo obedece uma lei desse tipo. É uma equação cinética de primeira ordem. O que é esse K índice D? A gente chama isso aqui de constante ou coeficiente de desoxigenação. Já vou falar sobre ele. E como o meu ensaio está sendo feito em batelada, eu consigo integrar isso aqui. dl sobre L é igual a menos Kd dt. Integra. No tempo zero, quanto vale a DBO remanescente? Vai valer um valor. Eu coloquei aqui L0. Num tempo t, a DBO remanescente vale L. E aí num tempo qualquer, um tempo genérico. Isso me permite dizer que L é igual a L0 e elevado a menos Kd vezes tempo. O que é o L0? Oi? Mas o que é o L0? É a minha DBO remanescente inicial. Quanto vale? É a DBO última. L0 é a minha DBO última. Ah, legal. Então, eu sei que L em função do tempo é a minha DBO última e elevado a menos Kd vezes tempo. Ora bolas, mas eu posso escrever que C de T mais L de T é igual a DBO última. Então eu posso escrever que C de T é igual a L de T, ou melhor, mais, né? Mais a minha DBO última e elevado a menos Kd vezes tempo é igual a minha DBO última. Certo? Então, eu vou passar para lá. C de T é igual a DBO última, que vai multiplicar 1 menos E elevado a Kd vezes tempo. Ora bolas, o que eu meço? A DBO consumida. Concorda? Esse C de T é a DBO consumida. Em 5 dias, quanto que ela vale? Em 5 dias ela vale quanto? Em 5 dias vale quanto? A DBO consumida em 5 dias vale quanto? É a própria DBO 5, 20. Portanto, esta DBO 5, se eu adotar como tempo 5 dias, a DBO 5 é igual à minha DBO última vezes 1 menos E elevado àquele Kd vezes 5. Pronto. Você vai dizer pronto? Pronto numas. É porque para que eu possa utilizar essa expressão, o que falta? Muitas vezes eu conheço a DBO5, eu quero calcular a DBO última, o tempo eu tenho, eu preciso do Kd. Esses valores de K índice D, tipicamente variam conforme a amostra. Varia conforme a amostra. Normalmente, vou colocar aqui esgoto bruto, esse Kd normalmente varia
de 0,35 a 0,7 dias a menos 1. Lembra, é uma constante, como a minha cinética é uma cinética de primeira ordem, essa minha constante de desoxigenação, a unidade é tempo a menos 1. Cuidado com a unidade. Esgoto tratado normalmente varia de 0,1 a 0,35 dia a menos 1. Valor típico que a gente usa muito. Valor típico de K índice D, 0,23 dia a menos 1. E olha que interessante, se você adota KD igual a 0,23 dia a menos 1, e se você multiplica por 5, expoente negativo, bababá, este número aqui, então vamos lá, se você adota-se, por exemplo, um KD igual a 0,23 dia a menos 1. Este número é em torno de 0,68. O que significa isso? A minha DBO5 é em torno de 68% da DBO última. É da ordem de 68%. Ou seja, então quando você diz, minha DBO5 é 200 miligramas por litro, 200 miligramas por litro é o potencial consumo de oxigênio dissolvido em 5 dias, mas não é o total. Quanto que é o total? É a sua DBO5 dividido por 0,68. Isso é o aspecto cinético da DBO. É a cinética da DBO. Por quê? Porque esse consumo de oxigênio ele se dá ao longo do tempo. É um processo cinético que pode ser modelado como uma equação cinética de primeira ordem. Isso aqui para a gente tem inúmeras aplicações. Quando vocês forem, por exemplo, dimensionar sistemas de aeração no tratamento de águas residuárias, processos biológicos aeróbios, o seu consumo de oxigênio ele é calculado em cima da DBO última, não da DBO5. Se você calcular em cima da DBO5, vai faltar oxigênio, porque você apenas está quantificando uma parte. Você precisa da DBO última. Mas quanto que é a sua DBO última? 60 é a sua DBO5 dividido, em média, por 0,68. Sacaram? Vamos fazer um breve exercício? Vamos fazer uma pequena conta? Deixa eu ver um exercício bom para a gente fazer aqui, peraí. DBO com semente, já foi, diluição, isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui deixa. Não, isso aqui deixa para depois. Olha, esse exercício aqui é interessante. Esse exercício é interessante. Posso apagar, turma? Posso? Aqui é a última? Tá bom. Vou colocar o problema. Eu vou colocar um probleminha que ele é conceitual e ajuda a entender isso aqui. Vamos fazer um exercício. Na semana que vem, a gente consegue fazer, acho que uma aula só com exercícios sobre DBO, DQO, COT, que nós vamos ver hoje. Nós vamos deixar uma aula só de exercícios para a gente poder fixar esses conceitos. O problema que eu vou colocar para vocês é o seguinte, eu vou ler e aí eu coloco na lousa. Imagina o seguinte, eu fui fazer uma análise de DBO, peguei uma amostra e levei lá para o laboratório. Hoje é... Que dia que é hoje? Não, da semana. Segunda. Aí eu levei a amostra. Cheguei lá, vou fazer a análise.
Aí peguei minha amostra, fiz minha análise lá. Aí eu vou contar aqui, não, veja bem, eu estou colocando minha amostra hoje. Por exemplo, segunda-feira, 14h. Que dia que eu tenho que tirar essa amostra? Segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado. Sábado, em tese, eu tenho que ir lá no laboratório, tirar a amostra da incubadora, medir o OD final, fazer minha conta. Ah, tô com preguiça. Não vou no sábado. Não vou. Sábado, pô, vai jogar o Coringão? Eu vou ver o jogo. Não vou ao laboratório, não. Não vou. Eu vou na segunda-feira. Então, a minha DBO, eu tirei na outra segunda. Essa DBO, na verdade, é 5 dias? Não, é DBO o quê? 7 dias. Eu fui lá e tirei minha DBO 7, 20 dias. E o valor que eu obtive foi 406 miligramas de O2 por litro. Mas eu vou ter que passar para o meu chefe, não a DBO 7. Por quê? Porque legalmente o que me importa é a DBO 5. Eu não posso entregar para ele 406 miligramas por litro. Pergunta, qual que é o valor da DBO 5? Adota-se um K índice D típico, 0,23 dias a menos 1. Como é que eu posso calcular minha DBO 5? Concorda? Olha aqui, faz um gráfico. Se a gente tiver dúvidas, façamos sempre um gráfico, faz uma figura. O que eu tenho? Eu tenho isso. No fundo, coloca no gráfico aqui. Aqui é o tempo. Aqui é a DBO. E eu tenho isso aqui. O que eu quero é a minha DBO. Eu vou colocar aqui 5 dias. Eu quero este valor de DBO. DBO 5. Mas o que eu medi foi em 7 dias. O que eu tenho é a DBO 7. Lógico, a DBO 5 vai ser menor do que a DBO 7. Qual é o meu ponto de partida? O que ambas têm em comum? A DBO última. O que eles têm em comum? É a DBO última. Então, como é que eu posso escrever? Escreve lá. A minha DBO 7 é igual à minha DBO última. 1 menos E elevado àquele KD, só que, veja, DBO 7, então 7 dias. Mas a minha DBO 5, mesma coisa. A DBO 5 é a minha DBO última. 1 menos E KD vezes 5. O que elas têm em comum? A DBO última. Então, se você quiser, chama isso aqui de 1, chama isso aqui de 2. Divide. Divida ambas as expressões. Concorda? Se eu estou dividindo ambas as expressões, a DBO última é a mesma. Então isso aqui cancela. Portanto,
DBO7 sobre a minha DBO5 é igual a 1 menos E. Quanto vale o K? 0,23 vezes 7. E aqui dividido 1 menos E elevado a menos 0,23 vezes 5. Concorda? Este número, se você fizer esta conta, lógico que eu estou partindo do pressuposto que eu conheça o meu valor da minha constante de desoxigenação, que eu adotei como sendo 0,23 dias a menos 1. Se você fizer esta conta, isso aqui é igual a 0,854. Portanto, quanto vale a minha DBO? 7... Opa, pera. Faz o seguinte, é o contrário. Alguém faz essa continha para mim? 0,854, inverte para mim. 1 menos, 1 dividido por... Porque aqui é 7, aqui é 5. O que eu fiz é 5 sobre 7. Inverte esse valor aqui. 0,854, 1 dividido por 0,854. Vai dar quanto? Tá. Tem que inverter. É que eu fiz a conta ao contrário. Aí vai dar o valor errado. 0,854, só 1 dividido por... Ou se vocês quiserem, é só vocês fazerem essa conta, aí vocês dão um valor para mim, mais fácil. Vai dar 1 e alguma coisa. 1,17? Então, isto aqui é 1,17. Portanto, quanto vale a minha DBO5? A minha DBO5 vale a DBO7, que eu tenho, 406 miligramas de O2 por litro, dividido por 1,17. Quanto dá a minha DBO5? Oi? Não. 406 dividido por 1,17? Não dá... Não deve dar tão baixo, não. É 406 dividido por 1,17. Isso, tem que dar em torno, isso aí, vai dar em torno de 346 miligramas de O2 por litro. Pronto. É isso aí. Então, esta é a minha DBO5. Percebe? Esta é a minha DBO5. Na verdade, ao conhecer a cinética da DBO, eu consigo estimar em qualquer tempo o valor da minha DBO consumida. Se eu tenho a DBO5 e se eu tenho o meu K índice D, se eu estimar o meu parâmetro K índice D, eu consigo estimar o valor da DBO em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 10 dias. Por que a gente precisa disso? Porque todos os nossos estudos, vocês vão fazer estudos de autodepuração no 4º ano. Todos os nossos estudos de autodepuração fazem o equilíbrio OD-DBO não com base em DBO5, é OD e DBO última. Só que a DBO última, para que eu possa calcular, eu preciso da DBO5. Então, com base na DBO5, eu calculo a DBO última, faço o balanço de oxigênio e depois eu transporto de novo a DBO última para a DBO5. Perceberam? Lembra, a DBO5 é uma capacidade potencial de consumo de oxigênio em 5 dias. Mas não é o todo, é uma parte apenas. Pessoal, dúvidas? Beleza. A gente vai fazer mais exercícios sobre isso na semana que vem. Eu coloquei um primeiro exercício, uma primeira conta, para mostrar como é que a gente consegue trabalhar com estas questões. Como é que a gente consegue fazer, tá? E observem que é muito simples, basta que a gente conheça, estime essa cinética. Na semana que vem nós vamos mostrar um exercício, como é que eu posso levantar esse parâmetro, como é que eu
determino esse K índice D? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso experimentalmente, a gente pode fazer. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente levanta esse K índice D em laboratório, que é simplesinho também, não tem muito segredo não. Basta que eu tenha os pontos. E aí eu verifique a adequabilidade, é uma cinética de primeira ordem e eu tiro a constante. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Bom, o que a gente precisa falar? Aqui já foi, aqui já foi. Tararararam. Tá bom. Posso apagar? Falamos bastante sobre demanda bioquímica de oxigênio. É um bom parâmetro? Excelente parâmetro. Qual que é a grande vantagem da DBO? Qual que é a grande vantagem da DBO? Qual que é a grande sacada da DBO? Por que a DBO é importante? Tá, mede um consumo de oxigênio. Quem vai consumir esse oxigênio? Micro-organismos. E esses micro-organismos vão utilizar esse oxigênio para oxidação de matéria orgânica. Que tipo de matéria orgânica? Biodegradável. Puxa. Então, essa é uma das maiores vantagens da demanda bioquímica de oxigênio. Por isso que ela é padrão de emissão, ela é padrão legal. A gente usa no dimensionamento de ETs, tratando efluentes industriais. Puxa, sem problema nenhum. Mas qual que é o problema da DBO? Ela é muito vantajosa. Qual que é o problema dela? Putz, imagina, eu peguei minha amostra agora, levei para o laboratório, vou ter o resultado no sábado. Pô, mas demora 5 dias. Bom, mas é uma análise bioquímica, mas não tem jeito. Fala para o bicho, anda logo isso. O bicho fala, não, é na minha velocidade, não na sua. Aí você não vai falar para o bicho, mas anda logo com esse negócio. Não dá, não adianta. O tempo é dele, não é nosso. O tempo não é de Deus? É. Não adianta a gente querer apressar. O bicho é a mesma coisa, o tempo é dele, não adianta a gente apressar. Então a DBO, ela tem vantagens, mas ela tem deficiências, tem problemas. Então o que acontece? Nós vamos apresentar um segundo parâmetro, que a gente chama de demanda química de oxigênio. Agora não é demanda bioquímica, é demanda química de oxigênio. Demanda química de oxigênio. E aí nós vamos abreviar, ela é conhecida como DQO. Ela é conhecida por DQO, demanda química de oxigênio. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: o que eu tenho na minha amostra? Vamos pegar uma amostra qualquer, uma água residuária, um efluente, esgoto bruto, esgoto tratado. Eu tenho compostos orgânicos. Eu tenho compostos orgânicos. Tenho. Só que agora, esses compostos orgânicos, eu vou fazer uma divisão. Eu tenho compostos orgânicos de diferentes categorias. Exemplo, vamos para a churrascaria. Eu adoro dar exemplo de churrascaria. Você chega na churrascaria, o que você quer comer? O cara falou, velho, traz picanha, compadre. Não me apareça aqui com linguiça, com cupim. Me apareça é picanha. Eu quero, não adianta vir. Picanha. Então o que é a picanha? É matéria orgânica biodegradável. Ou seja, compostos orgânicos têm uma fração dos meus compostos orgânicos que são compostos orgânicos biodegradáveis. Mas tem uma enorme quantidade, uma grande quantidade de compostos que não são biodegradáveis. Eu vou colocar aqui não biodegradáveis.
Tem muitos compostos que não são biodegradáveis. Não são. O que a DBO mede? A DBO mede o biodegradável. O que a DBO está medindo? Isto aqui. A DBO mede isto aqui. Isso é a DBO. Certo? E esse consumo de matéria orgânica biodegradável, por que os micro-organismos utilizam essa matéria orgânica biodegradável? E por que ela é biodegradável? Porque esta matéria orgânica ela vai ser oxidada a CO2 mais água, os micro-organismos vão obter energia e vão obter uma fonte de carbono para a síntese celular. Lembra uma equação que eu coloquei para vocês? Eu coloquei uma equaçãozinha, eu peguei um composto orgânico genérico, e aí eu coloquei uma expressão dessa natureza. Eu coloquei aqui CN, HA, O índice B, nitrogênio C, sendo oxidado. Eu vou colocar aqui, aí eu vou explicitando. Menos 3C sobre 4. Eu vou utilizar uma certa quantidade de oxigênio e vou oxidar isso a CO2 mais A sobre 2 menos 3C sobre 2. Aqui água mais C nitrogênio amoniacal. Ou seja, isso aqui é uma matéria orgânica que eu tenho na fase líquida. Se essa matéria orgânica for matéria orgânica biodegradável, potencialmente ela vai consumir uma certa quantidade de oxigênio. O que é isso aqui? O que é isso? É um consumo de oxigênio. Qual é o nome desta DBO? DBO5? DBO5? Como é que é o nome da DBO total? DBO última ou DBO carbonácea. Isso aqui é DBO última ou carbonácea. Mas qual é o problema da DBO? Qual que é o problema dela? Vamos listar alguns pontos aqui que são limitações. Qual que é a primeira limitação que vocês veem? Primeira, já falaram. Qual que é? Oi? Putz, o tempo. Longo tempo. Longo tempo. 5 dias. Ave Maria. Demora. Segundo ponto. Qual que é a outra limitação da DBO? É bem limitação, mas é uma característica dela. Quem que a DBO me quantifica? Quantifica todos os compostos orgânicos? Não. Quantifica somente o quê? O biodegradável. Quantificação do, vou chamar aqui, biodegradável. Que mais? Outra limitação da DBO. Não é tão... Quem é responsável pela análise de DBO? Oi? Não, não é o laboratório. Quem é responsável? Quem faz? Oi? Não. A matéria orgânica está sendo oxidada por quem? Bom. Então, o responsável pela não é o laboratório e não é o engenheiro ambiental, são os micro-organismos. Ou seja, é uma análise bioquímica. É uma análise bioquímica. O que significa isso?
Por que quando eu faço análise de DBO, eu faço múltiplas diluições? Por que eu faço pelo menos 3 diluições, 4 diluições? Ah, posso fazer uma? Não. Eu faço múltiplas diluições. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma média. Lembra? O cálculo que a gente fez aqui de um frasquinho, na verdade, é a DBO de um frasco, de uma diluição. Mas quando eu faço análise, eu faço múltiplos frascos, eu faço múltiplas diluições, porque eu tenho que fazer uma média, porque é uma análise bioquímica. Ela é sujeita a erros, sujeitas a interferências. Ou seja, é uma análise muito sensível. É uma análise sensível e sujeita a interferências. Então, ela é muito boa, porque ela me permite quantificar o que de fato vai me causar eventuais problemas em corpos d'água, que é a oxidação de matéria orgânica biodegradável, mas ela tem limitações. Longo tempo, me quantifica só o biodegradável, é uma análise bioquímica, é sujeita a erros, e lógico, para evitar esses erros, eu preciso trabalhar com diluições, requer diluições. Por isso que não tem sentido você falar a DBO da minha amostra é 120,42 miligramas por litro. Não tem o menor sentido. É 120. E isso pode ser igual a 130, igual a 110, porque tem erros. Então, a análise de DBO é vantajosa, mas ela tem uma série de limitações. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar um jeito de tentar resolver parcialmente essas limitações. Como é que eu vou fazer isso? Ao invés de eu utilizar micro-organismos para oxidar matéria orgânica, eu agora vou fazer uma análise química. E aí eu vou oxidar tudo, eu vou queimar tudo que tiver pela frente. Eu vou como se estivesse usando um lança-chamas. Eu vou queimar tudo e não vou deixar nada. Eu não quero saber de bicho, eu não quero saber de nada. Eu vou usar um agente químico e aí eu vou torrar tudo. Esta é a análise de demanda química de oxigênio. Então, o que faz a análise de DQO? Ele vai pegar um monte de compostos orgânicos, CN, HA, OB, NC. Agora, eu vou utilizar um agente oxidante químico. Um agente oxidante. E eu vou oxidar tudo isso a CO2, mais água, mais... aqui é Czinho. Czinho NH3. Agora eu vou utilizar um agente químico. Só que este agente químico vai me pegar, ele vai oxidar matéria orgânica, só que agora ele vai me oxidar, em teoria, tudo. Ele vai oxidar tudo. Isto aqui, tudo isso vai ser oxidado por este agente oxidante. Vamos pegar uma cor. Cadê? Cadê? Pegar o rosa. Eu preciso de um agente oxidante. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com um agente oxidante e este agente oxidante vai oxidar toda a matéria orgânica. Só que agora eu não consigo diferenciar o que é biodegradável e o que é não biodegradável. Ele vai oxidar tudo, 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 tudo. Esse agente oxidante é o dicromato de potássio. K2CR2O7. Este agente oxidante é o dicromato de potássio.
É uma análise química. Só que veja só, na DBO eu estou medindo quem? Consumo de oxigênio, concorda? Na DQO, quem é que eu estou empregando? Um agente oxidante. Mas esse agente oxidante não é o oxigênio, é o dicromato de potássio. Mas espera um pouquinho. Me diz a lógica que eu preciso fazer com que a DBO converse com a DQO. Eu não posso exprimir a DBO como miligramas de O2 por litro. Não tem sentido eu expressar a DQO como sendo miligramas de dicromato de potássio por litro. Veja que estequiometricamente, quanto mais isso eu tiver, mais isso eu gasto. Mas eu não quero exprimir a DQO como sendo miligramas de dicromato de potássio por litro. Ah, então como é que eu vou contornar esse problema? Eu vou explicitar a DQO como miligramas de oxigênio por litro. Então, eu vou dar um jeito, quando eu for fazer a análise, eu vou dar um jeito de, estequiometricamente, explicitar isto aqui como miligramas de O2 por litro. Então, o parâmetro DQO tem unidade. E a unidade da DQO é miligramas de O2 por litro. Por que eu quero que seja miligramas de O2 por litro? Porque eu quero, de alguma forma, fazer a DBO conversar com a DQO. Para que elas possam conversar, as unidades precisam ser semelhantes. Miligramas de O2 por litro. Mas onde que entra oxigênio aqui? Não entra. O meu agente químico é o dicromato de potássio. Só que eu vou estequiometricamente transformar esse consumo de dicromato num vamos dizer assim, num consumo de oxigênio. Tá certo? Joia? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Bom, são 2h25. Eu acho que é uma boa hora para a gente fazer um intervalinho, tomar um café, 15 minutinhos, e aí eu vou começar a explicitar para vocês, mostrar como é que a gente faz essa análise daqui, ó. Vou mostrar os pontos particulares dela e aí mostrar como é que a gente faz. E aí nós vamos mostrar por que ela tem algumas vantagens em relação à DBO. Mas de antemão, para a gente não deixar no vazio. Não é que uma é melhor que a outra. Vocês vão observar no final da aula de hoje que, na verdade, eu preciso trabalhá-las como sendo complementares. Complementares. A DBO tem vantagens que a DQO não tem. A DQO tem vantagens que a DBO não tem. Então nós vamos trabalhar com elas de forma complementar. Mas o conceito ficou claro? Conceito ficou claro? Tudo bem? Vamos então fazer um cafezinho? Então lembrando, turma, nossa homenagem hoje, para quem não estava aqui, chegou um pouquinho mais tarde, é ao grande vocalista, primeiro vocalista do Iron Maiden, Paul Di'Anno. Faleceu há 3 semanas atrás, na Inglaterra, na casa dele, e foi um baita vocalista do Iron, fez os 2 primeiros discos. Nossa homenagem sincera ao Paul Di'Anno. Meu amigo, vá em paz, você fez muita gente feliz. Putz, muito legal, você está em bom lugar e vai estar agradando, vai estar cantando para muita gente. Paul Di'Anno, obrigado por tudo, e a nossa homenagem sincera ao Iron Maiden e ao Paul Di'Anno. Tá bom? Vamos então fazer um café? A gente volta?